Bom, no vídeo passado eu havia prometido que ia trazer um quadrinho que não valesse a pena ser lido. Mas eu não aguento, cara, não dá. Eu preciso falar desse aqui antes de falar do outro que não vale a pena. Esse vale muitíssimo a pena ser lido. A gente vai falar de N. Fala aí, novatos e novatas, amantes dos contos de Stephen King. Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Novato e hoje a gente vai falar de um quadrinho que meu amigo é Stephen King escrevendo, Mark Guggenheim adaptando o roteiro e Alex Maleev desenhando. Mark Guggenheim, ou nome difícil de falar, hein? Além de ter saído pela Marvel. É isso mesmo, que você não ouviu errado não. Saiu pela Marvel. E saindo aqui no Brasil pela Dark Side. Mas antes de falar dessa obra-prima que não poderia dar errado tendo tanta gente boa envolvida, já dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, e você tem duas opções para não perder vídeo aqui do canal quando eu postar: ativar o sininho aqui embaixo do YouTube ou se inscrever no meu canal do Telegram também, que eu deixo o link aqui na descrição. Mas vamos falar logo dessa graphic novel maravilhosa que é N. Cara, N é baseada em um conto do Stephen King que saiu em uma antologia chamada Ao Cair da Noite e foi encomendada juntamente com uma série de episódios animados, entre aspas, porque são mais storyboards que se movem. E essa série é tipo um mini episódio de série, só que feito para ser assistido em um dispositivo móvel. Esse estilo de audiovisual, digamos assim, foi criado em uma época em que os smartphones vinham ganhando cada vez mais recursos e se tornando cada dia mais essenciais, né, para a gente se comunicar. E veio uma época que ainda ninguém sonhava em streaming, não da forma que a gente tem hoje. Mas vários projetos vinham usando esse tipo de vídeo para divulgar um material maior, fosse livro, série, filme. Depois a gente teve até aquela outra versão, né, disso, que foram aqueles webisódios, que teve The Walking Dead e tal, mas aí já é assunto para um outro vídeo. Então a editora que ficou responsável de adaptar o livro tanto para os mobisódios quanto para a graphic novel foi a Marvel. Na época o responsável pela Marvel era o Joe Quesada e ele entrou em contato com o Mark para convidar ele para o projeto. O Mark conta que quando ele ouviu o nome Stephen King, ele nem precisava escutar o resto, cara, ele já estava dentro. E depois ainda ficou mais satisfeito com a escolha do desenhista, né, para o projeto, que foi o Alex Maleev. O Maleev na época era o cara mais badalado da Marvel e estava à frente de vários títulos da Marvel. Ele até fala que foi um respiro para ele, né, poder desenhar essa graphic novel e parar um pouco, sabe, de desenhar tanto herói e tal. Mas aí, com esse time formado e com o próprio Stephen King dirigindo o projeto, eles começaram a dar vida nessa obra-prima. Obra-prima, cara. O Mark conta também que o Stephen King deu carta branca para adaptação para a graphic novel, para que eles tivessem liberdade criativa total, visto que a HQ é uma mídia totalmente diferente do livro, né, que abre inúmeras possibilidades. Beleza, mas do que se trata N, né? Eu tô aqui enrolando e não tô falando nem do que se trata a história. Mas N é o nome do meio de um sócio de um escritório de contabilidade de 48 anos de idade e que tem duas filhas. Esse cara vai até o Dr. John Bonsent para tratar do seu distúrbio. Ele sofre de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e para quem não sabe, é uma síndrome onde a pessoa fica fissurada por organização, ou sofre de medos de coisas assim irreais. No caso aqui do N, medo por números ímpares, e tem compulsão por comportamentos repetitivos. Mas além do TOC, ele também sofre de outra síndrome que é TPOC, que é transtorno de personalidade obsessivo compulsiva, que ao meu entender é como se fosse um grau a mais do TOC, porém bem mais forte. O transtorno de personalidade da pessoa faz com que ela se questione e às vezes se firme como se só ela tivesse o conhecimento de algo que o resto do mundo não tem, sabe? Essa doença causa afastamento social justamente por isso, levando até ao suicídio em alguns casos.
porque afinal a pessoa sem vida social, ela acaba mais ainda com o seu psicológico. Enfim, esse cara vai contar pro John Bonsen o porquê dele ter essas doenças, falando que ele começou a ter isso depois dele ter tido contato com essas pedras aqui da capa, e ficava num lugar chamado de Terras Ackerman, nome dado inclusive por conta do antigo morador dessas terras. E aí a gente vai tentando entender como que é que ele ficou desse jeito e o que tem de tão absurdo nesse lugar para ter causado isso com ele e com outras pessoas ao longo da história. Mas, cara, o que me chama mais atenção nessa graphic novel são as sacadas narrativas que o Mark teve. Ele começa a colocar coisas ao longo da leitura que vão deixando você perturbado, igual o personagem, sabe? Fazendo você questionar se tem algo a mais ali nas páginas ou é coisa da sua cabeça. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Toda mudança de época, ele coloca a data que está acontecendo a partir daquele quadro. Só que chega um momento que ele coloca isso quase toda hora. E aí faz você parar para olhar os números e ficar pensando se aquilo tem um significado maior. Porque o N tem uma compulsão por números também. E ele faz você também ter essa compulsão. Uma outra coisa que eu fiquei chocado foi quando eu percebi que ele estava repetindo as falas exatamente iguais nos balões em relação a outra página que eu já tinha lido muito lá atrás. Cara, isso é muito doido. Só que ele faz assim, de um jeito que te deixa realmente na dúvida, sabe? Tipo, será que eu li mesmo igual? Porque os balões são iguais, as falas são iguais, só que a cena é diferente, é totalmente diferente. Sabe? Cara, é muito louco. Você pensa que você tá viajando, é muito foda. E eu tiro o chapéu pro cara em relação a isso, porque essas coisas são coisas que só dão para fazer, só dão impacto em uma mídia que trabalha com imagem também, que é o caso dos quadrinhos, por exemplo. Tem uma coisa também que é mérito do Stephen King, na verdade. Esse conto que deu origem à graphic novel, ele é contado através de cartas escritas pelos personagens, de cartas e alguns relatórios que o médico faz. O conto todo é assim. E no quadrinho eles colocam algumas dessas cartas ou desses relatórios no meio, juntando, claro, com algo que ainda está para acontecer logo em seguida, naquela parte da história. E muita gente fala que isso atrapalha a leitura da HQ e tal, porque te trava naquela página, você ficar lendo aquela carta inteira. Mas, cara, na minha opinião, isso só enriquece o quadrinho e dá verossimilhança ainda mais para os personagens. A vontade que eu tive quando eu acabei a leitura foi de pesquisar se esse lugar realmente existe, porque a sensação que ele te passa é essa. Você acaba acreditando que aquilo é real, que aquilo aconteceu no mundo real, sabe? Não assim, a loucura, mas você entendeu. Bom, agora sobre os desenhos. Eu nem sei se eu preciso falar, né? O cara, mano, o Maliv arregaça nos desenhos. Tem umas páginas que são mais surreais na história, né? E ele abraça o sobrenatural e extrapola de um jeito que, assim, ó, eu fiquei querendo ver mais esse cara desenhando terror. É muito foda, cara. O desenho mais realista que ele faz, juntamente com os recursos que eu acabei de citar das cartas e do roteiro, só ajudam a fixar a sensação de que aquilo realmente existe, sabe? As expressões dos personagens são muito boas, sua narrativa gráfica nem se fala, o cara manda muito mesmo, na real. Eu vejo que esse foi um projeto que todos os envolvidos resolveram abraçar para fazer história mesmo, sabe? Que outra oportunidade eles teriam de fazer uma graphic novel de um conto do Stephen King, sabe? Com o Stephen King ainda. É uma oportunidade que ninguém desperdiçaria. Mas enfim, né? Eu já falei demais. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser assistir os mobisódios legendados. Aqui, vou deixar aqui o link na descrição para vocês. Mas minha recomendação é que vocês leiam a HQ primeiro. Ela tem tanta coisa para destrinchar, é tão rica que eu vou fazer uma análise mais a fundo desse material e fazer um vídeo sobre tudo que tem dentro dessa obra. Ou quase tudo, né? Porque eu confesso que eu tive que reler isso aqui para mim fazer esse vídeo. Eu já tinha lido um tempo atrás. E eu vou ter que reler uma segunda vez para pegar mais referências aqui. Então é isso, deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo.
se eu te instiguei a comprar esse material. Ah, e outra coisa, falando nisso, eu vou deixar o link aqui de onde você achar essa graphic novel, porque ela já saiu faz um tempo, já faz, se não me engano, 4 anos que ela saiu, então não é muito fácil de achar não. Mas é isso, a gente se vê então no próximo vídeo, beleza? Falou, valeu!